Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Renata Rodrigues, eu sou bolsista do projeto PIBID da UFJF e hoje nós vamos ver o conteúdo de Teorema de Pitágoras referente à Escola Municipal Santa Cândida. Então, primeiramente, nós temos aqui enunciado o que diz o Teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Porém, para a gente entender o que significa, a gente precisa primeiramente saber quem são os catetos, quem é a hipotenusa e como elas se aplicam dentro da figura de um triângulo. Nós temos a representação de um triângulo retângulo. Esse triângulo ele é caracterizado pelo ângulo de 90 graus, que nesse caso está no ponto B. É importante lembrar que na playlist do canal vai ter um vídeo falando especificamente sobre classificação de triângulos. Aqui a gente só vai passar rapidamente por essa definição. Então, quem é a hipotenusa e quem são os catetos? A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, enquanto os catetos são os menores lados. Mas é importante a gente lembrar que esses catetos eles podem ou não ter a mesma medida. E é importante também a gente observar que a hipotenusa ela está sempre contrária ao ângulo de 90 graus, que também é o maior ângulo do triângulo retângulo. Então, o enunciado do teorema, ele nos informa que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Na imagem, contrário ao ângulo de 90 graus, a gente tem o lado cuja medida está sinalizada pela letra A. Então, isso significa que o lado sinalizado pela letra A é a nossa hipotenusa, enquanto os outros dois lados representam os dois catetos. Então, colocando na igualdade, a gente tem o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos aplicar, então, essa igualdade em um exercício. Um triângulo tem um cateto com medida 6 centímetros e o outro com medida 8 centímetros. Quanto vale a sua hipotenusa? Então, primeiro a gente vai organizar os dados que o enunciado nos fornece. Aqui a gente tem uma representação do triângulo. A gente vai chamar um dos catetos de B, porque ele está oposto ao ponto B. A gente vai chamar outro cateto de C, porque ele está oposto ao ponto C. E a hipotenusa a gente vai chamar de A. Então, a igualdade que a gente tem, né? B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado, ou seja, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Substituindo os valores na fórmula, a gente vai ter A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui a gente só inverteu os lados da igualdade. Então, A ao quadrado vai ser igual a 36, que é 6 ao quadrado, mais 64, que é o 8 ao quadrado. Lembrando que, pelas regras de potenciação, a gente obrigatoriamente tem que primeiro elevar ao quadrado para depois fazer a soma. Então, fazendo a soma, A ao quadrado vai ser igual a 100 e A vai ser igual a mais ou menos raiz de 100. Se fosse uma equação qualquer, a gente consideraria tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo. Porém, quando a gente está trabalhando com geometria, a gente vai só nos resultados positivos, porque não tem como, por exemplo, o lado de um triângulo ser menor do que zero. Então, considerando só o resultado positivo, a gente tem que o A é igual a 10 centímetros. Lembrando que no final é muito importante a gente colocar a unidade de medida que o enunciado nos forneceu. O segundo exercício, ele nos dá o valor de um dos catetos, que é 3 centímetros, e o valor da hipotenusa, que é 5 centímetros. E pede para que a gente calcule o perímetro do triângulo. Para calcular o perímetro de uma figura plana, a gente precisa conhecer o valor de todos os lados dessa figura. Então, aqui a gente tem que buscar o valor do outro cateto antes de calcular o perímetro. Aqui a gente tem o esboço da figura e vamos organizar os dados que o enunciado nos forneceu. Um dos catetos a gente vai chamar de C, porque ele está oposto ao ponto C, que é o cateto que vale 3 centímetros. A hipotenusa, o enunciado nos forneceu o valor dela, a gente vai chamar de B, porque está oposta ao ponto B, e ela vale 5 centímetros. E o cateto A é o que a gente está buscando saber o valor. Então, pela fórmula, a gente tem cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Um cateto a gente não sabe o valor, que é o A.
O outro a gente sabe que vale 3 e a hipotenusa vale 5. Então, a ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, a gente tem que a ao quadrado mais 9 é igual a 25. Seguindo os nossos cálculos, a gente vai passar o 9 para o outro lado, vai ficar a ao quadrado é igual a 25 menos 9, a ao quadrado é igual a 16. Então, novamente, a gente coloca aqui o mais ou menos, mas como a gente está buscando o valor de um lado de um triângulo, a gente vai considerar apenas o valor positivo. Raiz de 16 é igual a 4, então o valor desse cateto que a gente está buscando é 4 centímetros. Calculando agora o perímetro, já que a gente conhece todos os lados, a gente vai ter A mais B mais C, que é a mesma coisa que 4 mais 5 mais 3. Fazendo essa soma, a gente tem que A mais B mais C é igual a 12 centímetros. Novamente, colocando a unidade de medida que o enunciado nos forneceu. Deixo aqui com vocês as referências usadas para montar essa aula. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam de deixar a curtida e se inscrever para ajudar o canal.